Salve! Come va? Tutto bene? Io sono Vanessa Araújo, professoressa de italiano, e na série Vino com la Prof, eu vou te contar como eu aprendi a língua italiana após os meus 29 anos de idade. Também vou te fazer um convite e falar das regras do sorteio de uma bolsa de estudo para o meu mais novo curso Conversação para Iniciantes, que ministrarei a partir do dia 3 de fevereiro. Assista ao vídeo até o final, porque você só tem a ganhar. Antes de eu contar a minha história de como eu aprendi a língua italiana, eu acho que vocês estão querendo saber qual é o vinho que eu estou saboreando. O vinho em questão é Il Vino Primitivo di Salento. Salento fica na região da Puglia, no sul da Itália, para ser mais precisa, no taco da bota da Itália, né? A Puglia, vocês sabem, fica entre os mares Ionio e Adriatico, uma belíssima regione. Mas vamos lá à minha história. Eu, aos 29 anos de idade, já era formada em letras português e inglês. Naquela época só existia português e inglês. Não vou dar o ano não, tá, gente? Não vem não. Eu já lecionava a língua inglesa em vários institutos de idiomas na minha cidade e foi aí que eu decidi vir para a Itália. Para quem já tem me acompanhado nos outros vídeos sabe que já faz 15 dias que eu estou aqui na Itália. Quando eu vim para a Itália, eu tentei ali por alguns meses aprender alguma coisa numa escola, sem muito sucesso, porque eu precisava para ontem, né? Eu me lembro que a palavra que eu conhecia, que eu memorizei, foi uscita. Eu morria de medo de chegar aqui no aeroporto e não saber para onde que era a saída, vai que não tivesse escrito exit. Então, uscita, eu sabia. Eu chegando na Itália, logicamente, eu aprendi em loco, mas eu também me matriculei num curso e fui frequentar as aulas. Era um curso del comune, quer dizer, da prefeitura, e a gente não tinha só língua italiana, a gente tinha literatura, a gente tinha ciência, a gente tinha até informática. Então, foi um curso bem interessante. E, logicamente, depois eu fui estudar, quando eu já dominava o italiano, fui estudar então para a formação de professor da língua italiana. Uma coisa interessante é que quando eu cheguei na Itália, somente depois de 3 meses começaria o curso. Mas eu, a partir do momento que eu cheguei, eu já comecei a entrar no universo da língua italiana. Naquele tempo, gente, estava começando a internet, eu ainda nem havia computador em casa, não tinha isso, né? Então, o que eu fazia? Eu assistia o seriado Friends em italiano, que passava na TV um determinado horário, como se fosse uma novelinha, porque todo dia tinha um episódio. Eu também pegava la cartina, né, um mapinha da cidade, os horários dos ônibus e ia passear pela cidade, ia tentar pegar o ônibus, ir a uma papelaria. Foi assim que eu comecei a aprender o italiano, além de, logicamente, ter trazido um livro e estudar em casa. Mas eu vi que conforme... tem uma outra coisa muito legal. Eu passava sempre na edícula, na banca de jornal, e adquiria uma revista de culinária, porque eu sempre gostei muito de cozinhar, principalmente doce. Então, gente, eu tenho uma coleção aqui de revistas que falam só de como fazer doce. Naquela época não tinha toda essa facilidade de internet, então a gente tinha que comprar mesmo. Tem uma outra revista só de risoto, para eu começar a realmente cozinhar, né, a comida italiana. Afinal de contas, quando eu queria cozinhar brasileiro, a nossa comidinha ficava muito difícil, então eu precisei aprender. E isso me ajudou muito quando eu iniciei, depois de 3 meses aqui na Itália, o curso. Eu já tinha, assim, um certo domínio do idioma, cometi muitas gafes, gente, na sala de aula, meu Deus, paguei muito King Kong, mas aprendi e me tornei professora de língua italiana. Eu não tenho cidadania italiana, quem tem são os meus filhos.
Mas eu tenho esse amor incondicional pela língua e pela cultura italiana. Tanto é que o ensino de inglês eu realmente abandonei. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o italiano, ele realmente, quando a pessoa aprende, ela aprende depois de uma certa idade. Não é quando criança. São raríssimas as pessoas que colocam os seus filhos ou querem que os seus filhos aprendam o italiano quando criança. Conheço quem aí? A Cíntia, a Ângela, a Ana Paula, que são mães que querem que seus filhos já aprendam desde criança o italiano. Mas normalmente a gente aprende italiano como uma escolha e ela pode ser motivada por várias razões. Não vou falar dessas razões hoje, mas eu digo que enquanto professora de italiano eu tenho uma sorte incrível, porque as pessoas que vêm, que me procuram para aprender idioma, são pessoas que realmente já vêm motivadas, já vêm com aquele desejo, né, aquela ânsia, aquela vontade realmente de aprender o idioma. Não tem nada disso que se eu estou mais velho eu não vou aprender o idioma. Não tem nada disso. O que acontece é que nós, enquanto adultos, que já dominamos, que já estudamos na escola a nossa língua, né, que é a língua portuguesa, nós aprendemos de maneira diferente. E por isso eu quero ler para vocês essa frase que eu costumo falar sempre para os meus alunos. Não falo exatamente desse jeito, mas eu dou a entender. Non esiste non sono capace. Esiste non lo so ancora fare. Gente, a gente está aprendendo o idioma, estamos aprendendo o italiano. Eu não vou dizer que eu não sou capaz de. Todos nós somos capazes. A única coisa é que tem determinados momentos ou partes da aprendizagem que eu ainda não domino. Então, non lo so ancora ainda fare, mas vou conseguir. E aqui vai um conselho para você, uma dica, uma sugestão. Presta bem atenção no que eu vou falar. Bom, deixa eu saborear mais um pouquinho, limpar as minhas cordas vocais para o que eu vou te falar. Se você não tentar colocar em prática o que você já sabe de italiano, você não vai avançar. Não há aprendizado sem erros e sem prática. Ninguém começa a falar uma língua com perfeição. Se você sentir que o seu italiano precisa melhorar, use a sua energia para buscar conhecimento e praticar mais e mais, até que você se sinta confiante. Afinal de contas, a vida é muito curta para passarmos mais um ano sem nos dedicarmos àquilo que amamos e desejamos. E se você em algum momento da vida iniciou a estudar italiano ou abandonou por causa de outros compromissos, que tal começar o ano de 2021 pensando um pouco mais em você e tirar do papel o seu desejo de se tornar mais confiante, mais fluente em relação à língua italiana? E você também, meu aluno iniciante, você que já estudou em algum momento ou está estudando, está iniciando agora, estudou só 6 meses, te faço o convite. Venha para o meu curso de conversação para iniciantes. É um curso que eu não aceito quem já é fluente, quem já tem um nível intermediário avançado. A pessoa tem que estar iniciando, ela já tem que ter tido algum contato com o italiano. Pode ter sido pouco, mas aquilo que ela sabe, aquele pouquinho que ela sabe, ela tem que saber se comunicar, se virar, usar. Se bem que se você estiver no nível intermediário e tem uma dificuldade para se comunicar, para fazer a sua produção oral ou para compreensão, pode ser interessante para você também. Então eu te convido, vem para o meu curso. Só que um detalhe, ele vai ocorrer somente no mês de fevereiro, em 2 horários, diretamente aqui da Itália, por isso que os horários são 11 da manhã e 2 da tarde. E as vagas são limitadas. Eu só vou aceitar 8 alunos por turma. Exatamente.
porque nós precisamos, afinal de contas, é um curso de conversação e nós vamos conversar. Como eu acabei de falar, a gente não aprende uma língua logo de início com a maior perfeição. O erro faz parte do aprendizado. Se você erra, você já significa que você já está pensando na língua e já começa a produzir essa língua. É importante você colocar na prática, porque às vezes a gente sabe muito bem ler, até entender o italiano. É uma língua mais fácil, é latina como o português, porém, na hora de falar, pega, não é verdade? Aí está o meu convite. E, logicamente, você está querendo saber quais são as regras do sorteio da bolsa de estudo para esse curso. Basta você comentar aqui nesse vídeo, pode pôr lá, hashtag Professora Vanessa, eu quero falar italiano, eu quero curso de conversação, qualquer comentário desse tipo, que no dia anterior, no dia 2 de fevereiro, um dia antes de começar o curso, eu vou fazer um sorteio, então comenta, só que qualquer coisa que você queira saber, qualquer curiosidade, seja sobre a Itália, sobre a língua italiana, sobre o curso, sobre o aprendizado depois de uma certa idade, pode deixar sua pergunta, pode comentar também, que eu vou ficar muito feliz, tá bene? E allora io vi auguro una buona domenica e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!